Amém, irmãos? Chegamos mais um final de um Shabat maravilhoso. Samuel, abaixa só um pouquinho, estou achando que está um pouco alto. E o Eterno tem falado tremendamente em nossas vidas, nós não podemos negar, não é verdade, irmãos? Aprendemos muito, né, nesta manhã a respeito da maldade que está dentro de nós, algo que realmente faz parte do ser humano e nós devemos estar atentos e tomando cuidado a todo momento com relação a isso. A paraxá que se findou hoje, né, paraxá Noé, que está em Gênesis 6, do versículo 9 até 11:32, e nós vamos estar entrando na paraxá Lech Lechá, que significa vá por ti. E ela está em Gênesis 12:1 até Gênesis 17:27. Mas estudando a paraxá essa semana, o Eterno vem me falando algo. Na realidade, eu compartilho com os irmãos. Antes de eu saber que eu estava escalado para estar compartilhando com vocês hoje, esta questão que nós estaremos compartilhando aqui hoje já vinha me tocando. E eu não sei, o Eterno sabe de todas as coisas. E quando o Leomar falou comigo, e na hora que eu li a paraxá, eu falei, então o Eterno realmente tinha me escalado. Amém. Espero conseguir compartilhar com vocês da forma que o Eterno tem ministrado ao meu coração. Amém? Pai eterno, glorificado seja o teu nome, ó Pai. Muito obrigado, ó Pai, por mais um Shabat que estamos na tua presença, pela oportunidade que temos de estar vivos aqui, ó Pai, para louvar e engrandecer o teu nome, aprender mais de ti, aprender mais daquilo que tu tem para nossas vidas. Neste momento eu peço que tu venha abençoar a cada irmão que está aqui, cada um que está pela internet, vá visitando o coração de cada um, ó Pai, que nós possamos falar aquilo que tu queres para a vida de cada um, ó Pai, e não fale nada, absolutamente nada de minha boca, mas tudo conduzido por ti, em nome de Yeshua HaMashiach, amém. Irmãos, essa paraxá é muito interessante. Eu vou falar um pouquinho ainda da paraxá Noé, porque hoje pela manhã nós aprendemos uma coisa muito interessante sobre maldade, não é verdade? E o que me chama a atenção, não é exatamente sobre isso que estarei falando, mas o que me chamou muita atenção é que a paraxá é muito clara, que na geração de Noé, ele foi o único que achou graça diante dos olhos do Pai. Ele foi o único em uma geração, ou seja, na sua geração, ele foi a única pessoa que nós vamos ler aqui que foi justo, foi íntegro diante dos olhos do Eterno. E eu fico imaginando hoje, nós temos muito mais pessoas em nosso meio que são justas, são íntegras, estão debaixo da vontade do Eterno, não é verdade? Mas imagine, vamos nos colocar um pouquinho no lugar de Noé, imaginando como o bombardeio em cima da sua vida era tremendamente forte, por ele ser o único. Então provavelmente ele deve ter sido chamado de louco, de maluco, de idiota, de palhaço, seja lá o que for. E ele persistiu e obedeceu ao Eterno. E muitas vezes nós, por muito menos, afastamos, ficamos quietos, ou até nos escondemos, quando alguém vem nos falar alguma coisa, a qual nós devemos nos impor como servo de Adonai, a qual nós devemos nos impor, explicar àquela pessoa que está falando alguma coisa, que o que está na Torá não é aquilo que ele está dizendo ou nos afrontando, mas pelo nosso erro, pela nossa negligência, nós às vezes murchamos. Nós precisamos, cada ciclo, cada dia, nos atentarmos com relação a isso, porque o Eterno vem nos instruindo, Ele vem nos ensinando. E assim como o desenvolvimento da fé, algo que nós estudamos aqui, nós precisamos também entender, nós precisamos aprender, nós precisamos seguir o que Ele tem falado para nós. E Ele tem falado claramente conosco. E deixarmos de lado o que nós chamamos de vergonha, deixarmos de lado aquilo que nós chamamos de medo e enfrentarmos como deve ser enfrentado. Imagine como Noé, na geração dele, não foi afrontado, não foi xingado, não foi desafiado. Provavelmente, não sei, não vi nada a respeito disso, mas provavelmente talvez algum tentou até agredi-lo por conta disso, muito provavelmente, porque isso acontece, não é verdade? Amém. Vamos abrir lá a nossa paraxá em Gênesis 6, comecinho dela. Gênesis capítulo 6.
Outra coisa interessante que a Paraxá, quando nós olhamos do capítulo 6 até o capítulo 11, nos remete a pensar que é longa, né? Mas quando a gente começa a ler, ela é muito gostosa, porque você começa a entender o que ela quer nos passar, então ela acaba se tornando curta. Gênesis 6, versículo 1. Vamos ler do começo para que a gente possa entender. Quando os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Elohim que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Eterno: não permanecerá o meu espírito para sempre com o homem, pois este é mortal. Os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Elohim conheceram as filhas dos homens, as quais lhes deram filhos, estes foram valentes, os homens de renome que houve na antiguidade. Versículo 5, se atentem para esse versículo que foi inclusive lido hoje pela manhã. Viu o Eterno que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos de seu coração era má continuamente. Então arrependeu-se o Eterno de haver feito o homem sobre a terra, e isso lhe pesou no coração. Disse o Eterno: destruirei de sobre a face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, os répteis e as aves do céu, pois me arrependo de os haver feito. Noé, porém, achou graça aos olhos do Eterno. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Elohim. Ele era justo e íntegro e andava com Elohim. Ele tinha adesão ao Pai. Versículo 10. Gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. A terra, porém, estava corrompida diante de Elohim e cheia de violência. Viu Elohim que a terra estava corrompida, pois todas as pessoas haviam corrompido a sua conduta sobre a terra. Então disse Elohim a Noé: o fim de todos os seres humanos é chegado perante mim, pois a terra está cheia de violência dos homens. Eu os destruirei com a terra. Faze para ti uma arca de madeira de cipreste, farás compartimentos na arca e a revestirás de betume por dentro e por fora. Desta maneira a farás. O comprimento da arca será de 300 côvados, a sua largura de 50, a sua altura de 30. O Eterno determinando exatamente o que ele queria para Noé. Ele foi direcionando Noé ao que exatamente ele tinha que fazer. Nos dias de hoje, o Eterno não nos vem direcionando o que nós devemos fazer? Não é diferente. Não é diferente. Ele vem nos dias de hoje nos direcionando o que nós também devemos fazer. 16. Farás na arca uma janela e lhe darás um côvado de altura. A porta da água da arca porás no seu lado, farás um primeiro, um segundo e um terceiro andares. Eu trago o dilúvio sobre a terra para destruir tudo o que tem vida debaixo dos céus. Tudo que há na terra expirará. Contigo, porém, estabelecerei a minha aliança. Entrarás na arca tu e contigo os teus filhos, a tua mulher e as mulheres de teus filhos. De tudo que vive, de tudo que é carne, 2 de cada espécie farás entrar na arca, para os conservares vivos contigo. Macho e fêmea serão. Das aves conforme suas espécies, de todos os animais conforme as suas espécies, de todo réptil da terra conforme as suas espécies, 2 de cada espécie virão a ti, para os conservares em vida. Leva contigo de tudo o que se come e ajunta-o para ti, e te será para mantimento a ti e a eles. Prestem bem atenção, irmãos, nesse versículo que é o versículo 22. Assim fez Noé, conforme tudo o que Elohim lhe mandou. Ele obedeceu. Nós não lemos em momento algum aqui que o Eterno determinando para Noé o que ele devia fazer, ele gaguejou, ele reclamou ou ele questionou. Ele simplesmente, o que está escrito ali é muito claro. Noé fez
Assim fez Noé, conforme tudo o que o Eterno lhe mandou. No versículo 5, aquele momento eu falei com vocês para prestar atenção, ali está falando claramente sobre a maldade do homem que existia na terra. Quando nós vamos ao versículo 8 e 9, Noé, porém, achou graça aos olhos do Eterno. São estas as gerações de Noé. Era ele homem justo e íntegro em sua geração. Noé andava com Elohim. Noé era um homem justo, Noé andava com Elohim, ele obedeceu. Ou seja, aquele que anda com o Eterno, ele obedece. Aquele que tem fé nas coisas do Eterno, ele obedece. Ele não questiona, ele não duvida, ele simplesmente obedece. Se nós formos em Gênesis 7, olha no versículo 1. Depois disse o Eterno a Noé: entra na arca, tu e toda a tua casa, porque és justo diante de mim nesta geração. Mais uma vez, o Eterno falando que Noé era justo na geração dele. E vai no versículo 5. Depois que passa tudo aquilo que ele fez aqui, e Noé fez conforme tudo o que o Eterno lhe ordenara. Mais uma prova de que ele obedeceu. Mais uma prova de que ele obedeceu. Nós podemos observar entre tantas qualidades que nós precisamos para que possamos achar graça à vontade do Pai, para que possamos ser um com Ele. Entre várias delas, tem uma que eu quero estudar com vocês hoje, que é a obediência. Obediência. Nós devemos ser justos, nós devemos ser íntegros, nós devemos ser sinceros. Existem N pontos que nós devemos ser diante do Eterno. Mas hoje eu gostaria de falar com vocês sobre obediência. Por que falar sobre obediência? Porque obediência é algo que, quando nós falamos sobre obediência, nós vamos logo para o lado negativo. Ou seja, pensando naquele que não é obediente. Quando nós falamos sobre obedecer, nós logo vem à mente algo daquele desobediente. Por exemplo, nós já somos condicionados dessa forma. Quando nós somos criança, eu não me recordo do meu pai dizendo para mim: você deve fazer isso, faça também isso. Primeiramente ele fala para mim: você não deve fazer isso, você não deve fazer aquilo, você não pode fazer aquilo. Eu me recordo claramente disso. Primeiramente o meu pai dizia tudo que eu não devia fazer. Tudo, você não pode isso, não pode aquilo. Depois, se eu entendesse, ele me explicava outras coisas que eu deveria fazer. Vamos em Gênesis 8:13. O que eu quero falar com Gênesis 8:13 com vocês? Estou dando só uma introdução, irmãos, porque essa paraxá realmente ela é muito interessante. E uma prova justa, e uma prova muito clara de que Noé realmente foi obediente ao Eterno, que em Gênesis 8, no versículo 13, 8, versículo 13. No ano 601, no primeiro mês, no primeiro dia do mês. No primeiro mês, no primeiro dia do mês. As águas se secaram de sobre a terra. Então Noé tirou a cobertura da arca e olhou, e a face da terra estava enxuta. Estava iniciando aqui um novo ciclo. Estava se iniciando aqui um novo ciclo. O Eterno tinha cumprido o que ele falou que iria cumprir: acabar com todo ser vivo na face da terra, exceto Noé, que era justo e íntegro, obedeceu o que o Eterno falou. Porque eu imagino, irmãos, na hora que ele estava construindo aquilo ali, deve ter sido muito difícil para um ser humano estar construindo uma arca e ter sido chamado de maluco, de louco, como eu expliquei no começo, ter sido afrontado, e mesmo assim ele cumpriu conforme o Eterno determinou para ele. O que significa obedecer, para a gente poder entender claramente? Significado de obedecer: mostrar obediência, agir de acordo com o que foi estabelecido por. Agir de acordo com o que foi estabelecido por. Estar sob determinado comando ou dependência.
Exatamente o que Noé fez. E qual o significado de obediente? Eu falei de obediência, agora qual o significado de obediente? É o que obedece, é submisso, humilde e dócil. São todas as características que nós enxergamos ali em Noé. Ele realmente obedeceu ao comando do Eterno. A obediência, irmãos, na nossa vida, ela é imposta por Adonai. Vamos lá em Deuteronômio 13, versículo 4. A obediência ao Eterno, ela é imposta por Adonai. Ela não é negociada. Ela é imposta. Não existe nessa questão com o Eterno, como a gente costuma falar de vez em quando, a barganha. Não existe. Ela é imposta. Ou você obedece, ou você obedece. Se você desobedece, você está fora do Eterno. Você está fora da vontade dele. Se você obedece, você está mais próximo dele e tem muito mais oportunidade de aprender tudo aquilo que ele tem para nós. Para nós, né? Para mim e para você. Deuteronômio 13, versículo 4. Ali nós vamos ver que a obediência ao Eterno realmente é imposta por Adonai. Vocês já foram e eu ainda não. 13, 4. Andareis após o Eterno, o vosso Elohim, e a ele temereis, os seus mandamentos guardareis, a sua voz ouvireis, a ele servireis, e a ele vos achegareis. Então é uma imposição, não tem questionamento. Ou você aceita e segue aquilo que foi determinado, e eu sigo aquilo que foi determinado, ou eu não me aceito, sou afastado do Eterno. Amém? E isso é um dever. O Eterno impõe e é um dever nosso. E precisamos estar pronto, como o Léo explicou semana passada, para a voz de comando do Eterno. Quando ele fala, eu tenho que estar atento a obedecer. Então, além de ser imposto pelo Eterno, é um dever meu e uma obrigação minha estar pronto para quando ele der uma voz de comando, eu obedecer. E detalhe, irmãos, de todo o coração. Porque você já deve ter observado, eu já vi isso também algumas vezes, quando uma criança mesmo, às vezes ela obedece, mas ela não quer obedecer. Ela obedece reclamando. Não está aqui ele, coitadinho, Lucas. Amém. Lucas é um exemplo disso. Todos conhecem Lucas, conhecem Davi também, mas Lucas é desta forma. Ele muitas vezes ele obedece, meu filho, mas ele não quer, mas obedece. Né? E aí cabe a nós como pai instruí-lo, ensiná-lo e ir mostrando para ele o quão bem aquilo que nós estamos ensinando vai trazer de bênção para a vida dele. E à medida que ele entende que aquilo é bom, ele começa a obedecer de livre e espontânea vontade e com o coração tranquilo. Porque se eu digo que obedeço ao Eterno, o Eterno determina que eu faça alguma coisa, e eu obedeço, mas dentro do meu coração, como nós entendemos de manhã, eu deixo a maldade sair. E aí eu fico pensando, não, eu vou obedecer, porque se eu obedecer, eu chegando lá, outros irmãos vão ver que eu estou ali. Outros irmãos vão perceber que eu estou participando. Isso de nada adianta. De nada adianta. Se eu dentro do meu coração não estou fazendo com coração voluntário, não estou fazendo com vontade, não estou fazendo entendendo que é uma determinação dele, uma imposição dele, e eu devo estar pronto para obedecer, e além de obedecer, eu devo fazer de bom coração. Vamos ver isso lá em Deuteronômio 32, 46? (32, 46). Disse-lhes, não vou, do 46 mesmo, guardem no vosso coração todas as palavras que hoje vos proclamo e ensinai-as a vossos filhos, para que tenham cuidado de cumprir todas as palavras desta Torá. Ela não é para vós uma palavra vã, antes é a vossa vida. Cumprindo-a, prolongareis os dias na terra
que, passando o Jordão, ides possuir. Eu li certo, amém. Amém. E como eu estava falando, irmãos, essa questão de fazer com o coração voluntário, ela realmente é algo que nós precisamos nos atentar. Por que nós precisamos nos atentar? Porque a maldade realmente que existe em nós, e hoje a pastora falando pela manhã, e eu fui me dando conta de tanta coisa que eu acho insignificante, tanta coisa que eu acho pequena, tanta coisa que eu acho sem tanta importância, mas que na realidade tem importância. Às vezes o fato de eu levantar para vir para o Shacharit, o irmão levantar para vir para o Shacharit, e sair de lá e vir para cá, se caso isso acontece, reclamando que está de manhã, reclamando que está com sono, chega aqui reclamando, etc. Nós precisamos trabalhar isso também em nossas vidas. Levanta e vem. Se eu me prontifiquei a levantar e obedecer, levanta e vem. Este é um exemplo que eu estou dando. E às vezes nós nos pegamos falando algumas coisas, que hoje foi até lido aqui, nós vamos ler mais à frente, a respeito da língua, do que se fala, porque é um cuidado que devemos tomar realmente, porque aquilo que nós falamos muitas vezes é o que remete, que está lá dentro do nosso coração. E se o meu coração é um coração puro, que nós já estudamos sobre isso, eu vou semear coisas boas. Eu vou até compartilhar, não estava aqui, mas eu me lembrei disso agora. No sábado passado nós tivemos uma reunião com os levitas, e o Eterno me levou a alguns textos, e nesses textos tem uma parte que fala do seguinte: o coração daquele que está lá fora, que não tem o Eterno, é como se fosse um terreno, um campo, que precisa ser semeado, não é verdade? Ele precisa ser semeado. Alguém aqui conhece alguma árvore que você joga a semente, ela vira uma árvore? Não existe. Você tem que preparar a terra, você tem que jogar água, verificar se a terra é boa, né? Preparar, jogar água, ir ali trabalhando. A árvore começa a crescer. E se eu tenho um coração puro, entendo a importância do que o Eterno nos determinou, por exemplo, nessa casa, para irmos ali para a Piedade, por exemplo, para irmos ali para a Rua 7, a Mesa da Glória que temos aqui do lado, são alguns exemplos. Se nós entendemos, se eu entendo a importância do que isso pode trazer para essa comunidade, que precisa tanto do Eterno, dessa comunidade, desse local que precisa tanto do Eterno, e eu trabalho o meu coração para que quando eu for semear nessa terra desses que precisam tanto, eu semeie uma semente boa, eu semeie uma semente que realmente possa dar fruto. Isso realmente será importante para a minha vida e muito importante para a vida daquele ao qual estou jogando a semente. Porém, se eu não entendo isso, tenho um coração que é um coração impuro ou um coração maldoso, a minha semente, consequentemente, vai ser que tipo de semente? Uma semente ruim, uma semente má. E ao invés de eu fazer aquela terra, aquele coração brotar, eu faço ele murchar, eu faço ele se apagar, ele se afastar, e muitas vezes eu não volto naquele local, porque naquele local me falaram isso, me falaram aquilo, eu acabo afugentando as pessoas. E isso é uma coisa muito importante que devemos estar atentos. Tudo que nós falamos, se nós formos observar, Shabat após Shabat, nós falamos muitas coisas e todas elas estão totalmente interligadas. Você reparou isso, Léo? Todas elas estão totalmente interligadas. O Eterno, Ele é tão perfeito que ciclo após ciclo, Shabat após Shabat, porção após porção, apesar de ter uma cronologia, digamos assim, aqui, tudo está ligado. Totalmente, do primeiro versículo até o último aqui da Bíblia, está tudo ligado. É impressionante realmente. E voltando para o nosso texto aqui, quando obedecemos aos comandos do Eterno, aqui eu estava falando, quando nós obedecemos, nós somos abençoados. Então, lembrando de Noé, era um homem justo, um homem íntegro. Nós devemos ser justos e íntegros. Amém? Nós precisamos obedecer ao comando do Eterno. Estar atentos, obedecendo. Para quê? Para abençoarmos outros e sermos abençoados. Abram Josué, capítulo 1.
Vamos ler desde o primeiro versículo até o versículo 9, para entender melhor. Depois da morte de Moisés, servo do Eterno, disse o Eterno a Josué, filho de Num, auxiliar de Moisés: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, eu o tenho dado a vós, como prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente será o vosso termo. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Nunca te deixarei, jamais te desampararei. Esforça-te e tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei a seus pais lhes daria. Tão somente esforça-te e sê muito corajoso. Cuida em fazer conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. Ou seja, não desobedeça, para que possamos ser bem-sucedidos. Não se afaste da tua boca o livro desta Torá. Medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo o que nele está escrito. Então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Não te mandei eu? Esforça-te e tem bom ânimo. Não pasmes, nem te espantes, porque o Eterno, teu Elohim, é contigo por onde quer que andares. Então nós seremos abençoados, irmãos. À medida que eu obedeço mais, mais eu serei abençoado pelo Eterno. À medida que eu entendo que cometer algumas coisas não convém, e eu obedeço aquilo que Ele determina para mim, mais eu serei abençoado pelo Eterno. Nós vamos ver aqui alguns exemplos na Bíblia, de obediência na Bíblia. Vamos lá, em Noé nós já falamos, né? De homens que obedeceram na Bíblia. Noé, Gênesis 6, 22, não precisa ir lá que nós já fomos. Vamos em Gênesis 22, versículo 2 e 3. Gênesis 22, versículo 2 e 3. Então disse Elohim: toma o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai à terra de Moriá. Oferece-o ali em holocausto sobre um dos montes que te mostrarei. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, albardou o seu jumento, tomou consigo 2 de seus servos e a Isaque, seu filho, tendo cortado lenha para o holocausto, partiu para o lugar que Elohim lhe dissera. E ele obedeceu. Vamos ver outro exemplo? Rei Ezequias, em 2 Reis 18. Segunda Reis 18, versículo 1. No terceiro ano, todos acharam? Amém? No terceiro ano de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, começou a reinar Ezequias, filho de Acás, rei de Judá. Tinha 25 anos de idade quando começou a reinar, e 29 anos reinou em Jerusalém. Era o nome de sua mãe Abi, filha de Zacarias. Fez o que era reto aos olhos do Eterno, conforme tudo o que fizera Davi, seu pai. Removeu os altares idólatras, quebrou as colunas sagradas, derrubou os postes sagrados, despedaçou a serpente de bronze que Moisés fizera, pois até aquele dia os filhos de Israel lhe queimavam incenso e lhe chamaram Neustã. Acho que é assim que pronuncia. Ezequias confiou no Eterno, o Elohim de Israel, de maneira que depois dele não houve seu semelhante entre todos os reis de Judá, nem entre os que foram antes dele. Ele se aproximou do Eterno e não deixou de segui-lo. Obedeceu aos mandamentos que o Eterno tinha dado a Moisés.
e o Eterno foi com ele, por onde quer que fosse, prosperava. Nós vemos aqui, irmãos, exemplos claros de obediência ao Eterno. Mas o maior de todos, é Yeshua. Ele é o supremo exemplo de obediência. Yeshua é o supremo exemplo de obediência. Vamos lá em João 15, 10. João 15, versículo 10. E Yeshua falando: se guardares os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, assim como eu tenho guardado os mandamentos de meu Pai, e permaneço no seu amor. Mateus 3, vamos lá. Mateus 3, versículo 13. Então veio Yeshua da Galiléia ao Jordão para ser batizado por João. João, porém, tentava impedi-lo, dizendo: eu preciso ser batizado por ti, e vens tu a mim? Yeshua, porém, lhe respondeu: deixa por agora, pois assim nos convém cumprir toda a justiça. Então concordou João. Assim que Yeshua foi batizado, saiu logo das águas. Nesse instante o céu se abriu, e João viu o Espírito de Elohim descendo como pomba e pousando sobre Yeshua. E uma voz dos céus disse: este é o meu filho amado, em quem me agrado. Yeshua foi o maior exemplo de todos, de obediência. Por isso que, além de aprendermos, nós precisamos realmente tê-lo como exemplo em nossas vidas. Todos esses homens que nós citamos, e aqui foram apenas 3, Noé, Abraão e Ezequias, tem vários na Bíblia. Se nós procurarmos aqui, existem vários homens que foram obedientes. Amém, pode falar, irmão. Não estou ouvindo. Exato. O irmão está falando que, inclusive, a Parashá Lech Lechá, vai por ti, ela começa justamente com a obediência de Abraão. Ele ouve a voz do Eterno e ele simplesmente obedece e vai. O Eterno determina para ele, ele escuta e vai, ele obedece. Ele não tinha noção de onde ele ia, ele não conhecia o lugar, porque Hebreus 11:8 nós vamos ler um pouquinho mais para frente. Tá bom, irmão? Obrigado. Nós vamos ler daqui a pouco. E Abraão simplesmente obedece. Não é como hoje. Hoje, se alguém precisa ir para algum lugar, ele entra na internet, vê lá a foto do lugar, pega um GPS e descobre o caminho. Mas e naquela época que não tinha nada? Ele ouviu uma voz e simplesmente obedeceu. Ele não tinha noção de onde ele ia. Ele simplesmente cumpriu e obedeceu o que o Eterno determinou para ele. Estamos conversando aqui com o Leonardo. Pode falar que eu vou tomar água. Amém. E complementa isso que você acabou de dizer. Que a questão de obediência, ela não está vinculada ao entendimento. Não. Né? Exatamente, não está. Quando você vê ele falar assim: vai lá, Abraão, vai por ti. Né? Abraão não tinha GPS, Abraão não tinha nada que vai direcionar, a não ser aquilo que ele ouviu do Eterno. Então, é interessante porque nós usamos muito da razão, e quando ouvimos uma ordem, nós vamos racionalizar essa ordem. Exato. Para saber qual a direção que nós devemos ouvir. Se aquela voz, ou aquela mensagem, ou aquela ordem que foi nos dada, ela procede ou não do Eterno. Sim. Então, esse tempo entre você ouvir e obedecer, onde entra a sua racionalização ali, você vai racionalizar sobre aquilo, que faz criar, e vem aí a dúvida, né? Sim. Vai gerar essa dúvida, né? Você vai pensar, aí você vai coxar entre dois pensamentos, como diz a palavra, né? Entre o seu e do Eterno. Exatamente. Então, a obediência, ela não está vinculada ao entendimento. Não. Por isso que é Lech Lechá.
vai por ti. Vai por ti. Porque você será abençoado e será abençoador. Exatamente. Eu até escrevi aqui, a obediência está intimamente relacionada à fé. A obediência, ela está intimamente relacionada à fé. Se eu não creio, se eu não tenho fé, acontece o que o Léo está explicando. Eu não vou obedecer. Mas se eu creio e eu tenho fé, eu vou. Então a obediência ela não está realmente relacionada, obrigado Léo, não está relacionada ao entendimento. Sim, sim, sim. Todos ouviram? Ouviram, né? Amém. Ele estava explicando que o Mashiach, quando chamou o seu grupo, ele simplesmente falou, segue-me. E eles seguiram. Obedeceram. 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 Amém? Se eu e você temos fé, nós obedecemos a voz do comando. Claro que devemos estar pronto. Mas se não tivermos fé, não tivermos adesão com o Pai, nós não obedeceremos. Foi justamente o que nós falamos. Ok? Exatamente. Preciso obedecer, preciso ter as qualidades de Noé. Ser justo, íntegro, fazer de coração voluntário, estar preparado, ter fé e manso, humilde. É como eu expliquei no começo, tem várias características, mas são várias que nós precisamos ter na nossa vida, que nós às vezes não temos e podemos desenvolvê-las e adquiri-las. Mas nós precisamos ter fé, que quando o Eterno fala, ele determina, nós precisamos literalmente obedecer. Ulisses, Oi. Acho interessante essa fala que você fez sobre a questão da fé, da obediência. Quando a gente obedece por fé, a gente glorifica o Eterno. Sim. Imediatamente. E quando a gente busca entendimento para obedecer, aí você acaba não glorificando o Eterno. Tem um exemplo, no meu trabalho tem um colega que ele não come carne de porco e ele gosta de bradar isso a todos os cantos, né? De que ele não come carne de porco. Expor. E lá no meu trabalho tem mestres e doutores, inclusive na área de saúde, e eles, uma vez, estavam entrando numa questão do porquê disso, e o argumento que ele estava usando era um argumento científico sobre a saúde ou a doença que se tem em consumir carne de porco, em relação a estudos e tal. E aí, assim, na minha opinião, ele perdeu a oportunidade de glorificar o Eterno. Sim. Ele podia simplesmente dizer para um doutor e falar, eu não como carne de porco porque a palavra me diz que é para não comer a carne de porco. Como dizem nossos pais, é uma mitzvot, né, lotase, que é para não proceder, para não realizar. Uhum. Né? Mas aí, se você busca esse entendimento ou convencer alguém por uma coisa que não seja o coração voluntário, a fé, de que adianta? Vir um cientista explicar, um arqueólogo, não, realmente existiu a Arca de Noé, não, realmente a Arca da Aliança, qual é o valor que tem a gente, não, eu sabia. Se você já sabia, não precisava ninguém vir autorizar. A palavra do Eterno, ela se impõe, ela autoriza essas coisas. Ele é a autoridade máxima. Então, assim, quando a gente obedece com fé, a gente glorifica ao Eterno, sem buscar assim, subterfúgios para obedecer. Eu entendi, então vou fazer. Não, faz. Talvez venha o entendimento. Exato. E se vier, glória ao Eterno. Depois. O entendimento, se vier, vem não depois. Não é condição, isso. Melhor obedecer e sacrificar. Exatamente, Samuel fala isso. E, continuando, irmãos, quando alguém não obedece, né, já é um problema grave. Não é verdade? Já é um problema grave. Se eu não tenho fé e não obedeço, já é um problema. Mas se eu não tenho fé, não obedeço e fico calado, eu continuo com o meu problema. Eu continuo com o meu problema. Mas quando eu não tenho fé, não obedeço e, além de fazer isso, eu deixo vir aflorar aquilo que está de mal no meu coração, eu começo a proferir coisas indevidas. Como você explicou, ele perdeu uma oportunidade de glorificar ao Eterno. E quando nós não obedecemos porque não entendemos, porque não temos fé e também não entendemos, né, porque isso também acontece, a gente começa a falar coisa que não se deve falar. E aí o problema vai só piorando, porque
Eu não obedecer e ficar para mim é um problema entre eu e o Eterno. Agora, se eu não obedeço e ainda atrapalho aquele que quer obedecer, aí o problema é maior. Porque eu estou levando o outro a pecar, eu estou levando o outro a errar. Eu estou impedindo o outro de brotar ali, naquela terra, naquele coração, uma árvore que pode dar frutos no futuro. Quer falar? Amém. Este é um ponto que é muito comum hoje, se nós observarmos. Quando alguém não obedece, a primeira reação que tem, fala. Ele começa a falar. Não, mas não sei o quê, etc, etc. Ele aproveita daquele momento para falar. E aí esse é o momento que ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. Ele perdeu uma oportunidade de ficar calado. Perdeu uma grande oportunidade, porque o fato de eu não obedecer a um comando, porque naquele momento eu não tenho fé, eu entendo que não devo obedecer, eu devo guardar isso para mim. Mas se eu começo a falar, e isso pode trazer problema para a vida dos outros e para a minha, eu estou perdendo uma grande oportunidade de ficar calado, perdendo uma grande oportunidade de me encontrar com o Eterno, pedir que Ele esclareça a minha cabeça, aquilo que naquele momento eu não estou obedecendo, não estou querendo fazer. Foge do mal e anda com os justos. Nós devemos fazer isso sempre. Fugir do mal e andar com os justos. Porque aquele que obedece também, mas perde tempo com aquele que fala demais, ele corre o risco de em algum momento ele ficar na dúvida, e se ele ficar na dúvida, se ele começar a pensar demais, ele já começa a perder a fé dele, ele começa a não executar o que é correto. Então foge. Então perde a oportunidade de ficar calado o que fala, e perde a oportunidade de se afastar o que fica e ouve. Perde a oportunidade. Se o irmão está falando alguma coisa que não convém, irmão, vai conversar com o Eterno. Conversa com o Eterno, peça para Ele trazer conforto ao teu coração. E nos afastamos disso, que é o... Em 2 Timóteo, o Léo leu isso hoje, 2:22. Vamos ler, não ia ler não, mas vou ler. 2 Timóteo 2:22, ele fala bem isso. Esse texto nós estamos lendo ele todos os dias, pela manhã e à tarde. Estou em primeiro. 2 Timóteo 2, versículo 22. Nós lemos hoje do 14 até o 26, eu vou ler só o 22. Foge também dos desejos da juventude. Segue a justiça, a fé, o amor e a paz com os que, com um coração puro, invocam ao Eterno. Amém? Um outro exemplo de obediência, irmãos, que eu quero passar rapidamente por ele, para a gente dar continuidade, também é um texto que nós estamos lendo todos os dias, de manhã e à tarde, que fala de Davi. Vamos lá? 2 Samuel 24. Segunda Samuel 24. Começa no versículo 10, quando Davi se arrepende de ter feito o censo ali. Nós não precisamos ler tudo, todos já estão lendo na parte da manhã. E ele se arrepende do pecado dele. Mas como nós sabemos, todo pecado tem consequência. Todo pecado gera a consequência. Todos nós sabemos disso. E Gade, que é o profeta, chega para Davi e dá 3 opções, de acordo com o Eterno determinou para ele. E Davi não reclamou. Davi simplesmente, melhor é eu ser punido e corrigido pelo Eterno que pelas mãos dos homens. Ele não falou, não, mas eu já me arrependi. Eu já entendi o meu pecado. Eu já entendi que eu não deveria ter feito isso. Então por que ainda serei punido? Não, ele obedece. E das 3 opções ele escolhe uma. Primeiro ponto de obediência dele aqui. Segundo ponto de obediência é quando Gade novamente fala com ele que ele deve levantar um altar na ilha de Araúna. Com sacrifício, exatamente. Ele não fala, mas eu já me arrependi do meu pecado. Mas eu já fui punido. E ainda vou ter que fazer isso? Ele simplesmente faz o quê? Obedece. Ele pega e obedece. Vai lá e ainda age de justiça. Porque Araúna, ele ofereceu para ele de graça para o rei, mas ele falou não.
Eu não posso fazer isso, eu não posso fazer sacrifício ao eterno que não me custe nada, é o que está escrito aqui. Então ele obedece mais uma vez e ainda usa de justiça. Isso. O sacrifício, aquele torna-se válido porque ele obedeceu. Sim. Primeiro obedeceu para depois sacrificar. Amém. Por isso que lá que eu citei para você lá em 1 Samuel capítulo 15, é melhor obedecer do que sacrificar. Nesse caso aqui, o sacrifício ele é válido porque primeiro ele obedeceu. Primeiro obedeceu. Exatamente. Exigido. E ele obedece. Quer ver, Ulisses? Vai lá em Levítico 6, que de manhã eu não li aqui Levítico 6, mas é aquilo que eu estava falando. Você, além de pagar tudo, vai fazer o sacrifício. Olha aqui. Lê de 1 a 7, de Levítico 6. É esse sacrifício. Levítico 6, versículo 1. Disse o Eterno a Moisés: quando alguém pecar e for infiel ao Eterno, enganando o seu próximo, referente a algo que este lhe deu em depósito, ou penhor, ou roubo, ou reter em seu poder alguma coisa de seu próximo, ou que, tendo achado ou perdido, e o negar com falso juramento, ou fizer alguma outra coisa de todas aquelas em que o homem costuma pecar, quando assim pecar e se tornar culpado, restituirá o objeto roubado, ou extorquido, ou o que lhe foi confiado, ou o perdido que achou, ou tudo aquilo sobre o que falsamente jurou, restituirá por inteiro, e ainda sobre isso acrescentará a quinta parte, exatamente, a quem pertence, o dará no dia da sua oferta pela culpa. E por sua oferta pela culpa, trará ao Eterno um carneiro sem defeito, sim, do rebanho, conforme a tua avaliação, para a oferta pela culpa, o qual entregará ao sacerdote. Aqui como é que está em Lucas capítulo 22, o verso 40, diz assim, 41, afastou-se um pouco Yeshua deles e colocou-se de joelhos e orava, dizendo, Pai, se queres, passa de mim este cálice, todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. Então lhe apareceu um anjo do céu que o confortava, em agonia orava mais intensamente,
O seu suor tornou-se em grandes gotas de sangue que caíram no chão. Custou muito para Yeshua esse favor. A obediência que ele sabia que ele já havia tido ao Pai. Ela vem, porém ela vem com preço. Ela ganha aos outros a sua própria vida. Era ali o preço dessa obediência. E tá aí talvez o grande motivo de que muitos de nós não consigam obedecer aquilo até porque calcula o custo dessa obediência. E aí nós morremos. Se preocupa com isso. Vai me custar um apartamento, vai me custar um casamento. Vai me custar um passeio, vai me custar uma viagem, vai me custar um filho. E aí a gente abdica da fé em prol desse preço. Yeshua em agonia orava intensamente. O próprio filho de Elohim. É verdade. E ele obedeceu. Ele obedeceu. Por aquilo que ele sofreu, exatamente. Amém. Obrigado, irmão. Amém. E como o Léo estava explicando, explicou muito bem, infelizmente, isso é uma verdade no nosso meio. Muitos se preocupam com o custo realmente, e por conta disso encontram desculpas para não ter um retorno verdadeiro, para não seguir aquilo que o Eterno determina, estão preocupados com isso, e às vezes se esquecem que existem consequências quando não obedecemos. Nós somos abençoados quando obedecemos, mas existem consequências quando não obedecemos. 1 Samuel 12. Vou mostrar alguns exemplos da consequência por não obedecer. 1 Samuel 12, versículo 14. Amém? Se temerdes ao Eterno, e o servirdes, e derdes ouvidos à sua voz, e não fordes rebeldes às suas ordens, e se tanto vós como o rei que reina sobre vós seguirdes o Eterno, o vosso Elohim bem será. Se, porém, não derdes ouvidos à voz do Eterno, e fordes rebeldes às suas ordens, a mão do Eterno será contra vós, como foi contra vossos pais. Deuteronômio 11, versículo 26. Deuteronômio 11, 26. Vede, hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. A bênção, se ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, que hoje vos mando. A maldição, se não ouvirdes os mandamentos do Eterno, o vosso Elohim, e vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, para seguirdes outros deuses que não conhecestes. 28, amém. Outro exemplo, Números 20. Isso aqui são apenas exemplos, irmãos, das consequências se não obedecermos. Números 20, versículo 11. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. A água jorrou abundantemente, e a comunidade e os seus animais beberam. O Eterno, porém, disse a Moisés e a Arão: visto que não crestes em mim, para me santificardes diante dos filhos de Israel, não introduzireis este povo na terra que lhe dei. Consequência por não ter obedecido. Ele perdeu a oportunidade de entrar na terra, por não obedecer. Efésios 5. Efésios 5, versículo 5 até o 7. Pois bem sabeis isto, nenhum devasso, impuro, avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Machia e de Elohim. Ninguém vos engane com palavras vãs, pois por estas coisas vem a ira de Elohim sobre os filhos da desobediência. Até o 7. Portanto, não sejais participantes com eles. Desobediente não é abençoado, ele sofre consequências. Obediente, ele é abençoado e cada vez mais está junto com o Eterno.
E dá frutos, exatamente. Quem dá ouvidos à voz do Eterno, o faz porque tem fé. Quem dá ouvidos à voz do Eterno, o faz porque tem fé e obedece. Reinaldo, agora nós vamos lá em Hebreus 11. Sim. Sim. Deixa eu pegar o microfone para ele ali, que eu particularmente não estou ouvindo, acredito que os irmãos também não estão. Só para lembrar aquela questão que o Léo Gama comentou ali sobre o preço da obediência, que não deve ser levado em conta. Quando o Mashiach encontrou com o jovem rico ali, Mateus 15, o Mashiach perguntou a ele se ele guardava os mandamentos. Sim. O Mashiach não negou que ele não tivesse guardado os mandamentos, mas disse, falta uma coisa, vende tudo que tem e dá aos pobres. E ele abaixou a cabeça e saiu. Ficou preocupado com o custo daquilo. Isso. É verdade, irmão. Ficou preocupado com o custo das perdas que teria. Ele perdeu, foi muito mais, né? Muito mais, muito mais. Hebreus 11, vamos ler do versículo 6. Ora, sem fé é impossível agradar Elohim. Amém, amém, amém. Ora, sem fé é impossível agradar Elohim, porque é necessário que aquele que se aproxima de Elohim creia que ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, sendo temente a Elohim, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em terra alheia, habitando em tendas com Isaque e Jacó, herdeiros com ele da mesma promessa, pois esperava a cidade que tem fundamentos, da qual Elohim é o arquiteto e construtor. E se nós formos seguindo aqui pela fé, nós vamos ver outros exemplos aqui, daquele que dá ouvido ao Eterno, pela fé, e obedece e executa. Não fica preocupado com o custo. Gostei disso. Gostei. Não fica preocupado com o custo. Ele não está preocupado com as coisas físicas, porque não nos pertence. Nós já falamos até sobre isso, né? Eu estou preocupado com algo que de fato nem me pertence. Quando eu for embora, vai ficar para trás. Eu não levo absolutamente nada. Eu tenho que me preocupar com o depois. É com a minha vida, com a minha salvação. Em estar debaixo daquilo que o Eterno determina, para que eu possa estar lá com Ele. Amém? Nós temos bênçãos prometidas, irmãos. Sempre teremos bênçãos prometidas. Se trabalharmos o desenvolvimento da nossa fé. Se dermos ouvidos ao Eterno e obedecermos aos seus comandos. 1 Reis 3,14. Olha as bênçãos que nós teremos se fizermos o que o Eterno determina. 1 Reis 3,14. Amém? E se andar, vamos ler tudo junto? Que esse Deuteronômio 11 eu gostaria que todos lêssemos juntos. 1 Reis, capítulo 13, versículo 14. Depois nós vamos ler Deuteronômio 11, 13 a 15. Esse todo mundo sabe até de cor. Amém? E se andares nos meus caminhos e guardares os meus estatutos e mandamentos, como andou Davi, teu pai, eu prolongarei os teus dias. Amém? Deuteronômio 11. É. Onze, 13. Deuteronômio 11, 13 a 15. Vamos lá? A terra que passais a possuir
porém é terra. Estou lendo certo, né? É 11. É 11, eu estou errado. É o Shema. Amém. Vamos lá? Irmãos, eu estou errado. Aqui Deuteronômios 11. Perdão, é que eu estou lendo o versículo 11. E eu falei que deveria saber de cor, né? Perdoa-me, Pai. Se fielmente obedecerdes aos mandamentos que hoje vos ordeno, de amar o Eterno, vosso Elohim, e de servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma, então darei a chuva da vossa terra ao seu tempo, as primeiras e as últimas, para que recolhais o vosso trigo, o vosso vinho, o vosso azeite. Darei ervas nos vossos campos ao vosso gado, e comereis e vos fartareis. Amém, amém. Irmãos, obediência é um fator fundamental para nós, irmãos. Devemos sempre obedecer pela fé. Assim como os nossos irmãos aqui, como nossos antepassados, nossos pais fizeram. Pela fé, eles seguiram, obedeceram. Porque se eu tenho fé, eu trabalho o desenvolvimento da minha fé e eu obedeço, eu vou diminuindo, massacrando, escondendo, abaixando toda a maldade que está dentro de mim e não deixo que ela flore, para que quando eu for semear o coração de alguém, eu semeie com semente verdadeiramente pura, uma semente boa, que dê frutos. Amém? Salmo capítulo 1, gostaria que ficarmos em pé. E vamos ler com vontade, todos juntos. Todos acharam? Em marcha, o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos zombadores. Antes tem a sua satisfação na Torá do Eterno, e na sua Torá medita de dia e de noite. Será como árvore plantada junto a correntes de águas, que dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem. Tudo o que fizer prosperará. Os ímpios não são assim, mas como a palha que o vento espalha. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Eterno conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Amém, amém. Irmãos, não vamos ficar preocupados com o custo. Não vamos. Amém. Pai eterno, obrigado, Pai, por mais um Shabat na tua casa. Obrigado por todos que estão aqui, Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach, Pai, continua nos proporcionando esta oportunidade, primeiramente de estarmos vivos, estarmos aqui para aprendermos mais contigo, compartilhando com os nossos irmãos, ó Pai. Abençoe todos que estão aqui, todos que estão pela internet, ó Pai. Em nome de Yeshua HaMashiach. Amém.